Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. O Espiritismo BH recebe hoje Henrique Zarnowski, que vai abordar o tema Atitudes e Enfermidades. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a oportunidade de aqui estarmos, porque sempre que somos convidados a falar sobre um assunto, isso nos obriga a estudar. E estudando mais profundamente a doutrina, nós aprendemos. E aprendendo, a gente tem condições de praticar. Então, agradeço mais uma vez essa grande oportunidade. E no âmbito da medicina, o que pode ser considerado enfermidade? Nós temos hoje uma definição específica da Organização Mundial de Saúde, que fala no bem-estar completo físico, mental e social, não havendo, por esta razão, algum tipo de relação de que você possa falar que a saúde está diretamente ligada à enfermidade. Isto é um assunto muito interessante, porque anteriormente a gente considerava a saúde como de um indivíduo. A gente não preocupava com o meio em que ele estava vivendo. Então, era uma definição mais egoísta. Hoje nós temos já uma amplificação deste conceito, e quando a gente amplia um conceito e fala em social, a gente não pensa mais individualmente. A gente pensa num todo. E a partir do momento que nós passamos a pensar em um todo, nós imaginamos que a saúde está relacionada ao bem-estar da comunidade. E isto é levado em conta porque, quando se fala do ponto de vista social, o que a gente tem que pensar? Que a Constituição brasileira, no seu parágrafo, ou melhor, no seu item 5º, deixa bem clara que saúde é uma obrigação, independente de raça, de cor, de credo. Então, hoje nós temos uma definição de saúde ocupando uma abrangência maior, né? Nós estamos preocupados não só com o indivíduo, aquele indivíduo forte, saudável, mas nós estamos preocupados que o bem-estar seja global. E considerando-se o corpo físico e a saúde mental, a medicina e a psicologia têm procurado destacar que muitos dos nossos hábitos provocam doenças. Essas medidas têm caráter preventivo? Vamos analisar a sua pergunta. Nós estamos hoje num mundo diferenciado, caracterizado por mudanças profundas no comportamento. As pessoas se encontram mais atarefadas, mais ansiosas, mais irritadiças. E muitos dos parâmetros que trazemos dos nossos ancestrais são perdidos por essa grande balbúrdia, vamos dizer, que se chama de mundo globalizado, que nos afeta de uma maneira muito profunda, fazendo com que a gente sempre use esta frase: eu não tenho tempo. Mas não tenho tempo de quê? De fazer o quê? De construir o quê? Dentro dessa análise, com a evolução do conhecimento médico, com a evolução do conhecimento psicológico, nós temos percebido
a formação de grupos que a gente chama de medicina psicossomática, em que o indivíduo é abordado de uma maneira global. O que é essa abordagem global? Como diz a definição de saúde, é o indivíduo com ele e com o meio onde ele se encontra. Então se desenvolvem técnicas, e você pode às vezes ver isso nas grandes empresas, em que desenvolve-se técnicas de relacionamento, técnicas de comportamento, técnicas que levam o indivíduo a compreender melhor o outro, e isso é muito importante. E com isso, a medicina psicossomática, ela vai adquirindo uma importância, porque nós temos que ver a medicina não um tratamento segmentar. Eu vou tratar daquele pedaço do indivíduo. Nós temos que enxergar o indivíduo como um todo, como uma célula única. Mas dentro desse tudo, dentro dessa célula única, nós temos que enxergar que ele tem inter-relações com o meio em que ele vive. E essas inter-relações têm que ser sadias, porque elas sendo sadias, vai fazer ao indivíduo, ou vai dar ao indivíduo, condições de melhor relacionamento. E como nós vivemos hoje num mundo mais eletrônico, a conversa acabou. Então, nós temos que tomar cuidados, e esses cuidados envolvem essas prevenções, não é isso? Então, na mídia hoje nós encontramos já programas, né, de combate ao álcool, programas de combate ao fumo, programas de combate ao câncer de mama. Quer dizer, vamos usar um termo moderno, digitaliza o ser como um todo. E isto são maneiras com que fazem que o público seja atraído, e através desses programas preventivos, outros programas são desenvolvidos. E a inter-relação se torna mais forte, e o indivíduo passa a compreender a importância de preservação do seu corpo físico. Eu gostaria de explorar agora o que não é tão óbvio para as pessoas, ou seja, certas atitudes que adotamos em nossas vidas e que resultam em repercussões no corpo, na mente ou no perispírito. Há um princípio espiritual envolvido? Você se recorda qual foi a definição que eu dei, a oficial da OMS? A doutrina espírita, ela nos faculta uma definição mais ampla. Ela consolida o homem no bem-estar psíquico, biosocial, espiritual. Isso nos leva a desenvolver um raciocínio de como é constituído o homem. Quais são os componentes que correspondem a esse homem quando ele está encarnado? Nós aprendemos, então, que nós somos um corpo físico, uma alma ou espírito, e um corpo espiritual envolvendo chama perispírito. O estudo do perispírito é um estudo um pouco ainda difícil, porque é uma camada que a gente sabe que existe. Existem medições científicas para avaliarmos, e é um campo profundamente energético. Esse campo, ele faz uma inter-relação entre o espírito e o corpo.
Se ele faz uma inter-relação, significa que, em primeiro lugar, por um raciocínio assim simplório, que o espírito tem que ter o corpo dele. Se o espírito tem que ter o corpo dele, esse perispírito tem uma ação fundamental, seja nos processos de reencarnação e seja nos nossos processos normais de expurgo, ou seja, de exoneração das nossas doenças físicas. Nós vamos entender que a doutrina nos mostra que é lá, no perispírito, é que nós trazemos de vidas anteriores, vincadas, e é muito interessante esse termo, porque vem vincado no perispírito as nossas mazelas de vidas passadas. Mas você vai me perguntar assim, mas é tudo assim, toma lá da cá, pena de talião? Não. Nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos erros, e de uma maneira ou de outra, tudo isso leva às vezes a sofrimento seu e leva a sofrimento daqueles que te rodeiam. E por um mecanismo divino, a reencarnação, nós utilizamos então essas imagens chegadas pelo perispírito, essas imagens incrustadas no perispírito são imagens do nosso passado de dificuldades que depois vão refletir em quê? Qual o filme que ela tem que refletir? Ela tem que refletir no corpo físico. Então, o que significa? O corpo físico é o elemento de exoneração da nossa reencarnação. Esse é o componente, então, que nos leva a pensar dessa relação. Ou seja, nós temos um passado, nós temos um presente que é a fotografia do passado, e outra coisa, nós temos já o conhecimento para entender o processo pelo qual nós estamos passando para construir o futuro. Você vai falar assim para mim, mas isso tem alguma importância? Tem. Porque existe uma palavrinha muito pequenininha que às vezes a gente esquece dela, que é o nosso carrasco, é a rebeldia. É uma palavra que faz com que o curso da nossa reencarnação possa mudar. Mudando através de sentimentos inferiores que a gente desenvolve sempre em relação ao próximo. André Luiz nos deixa bem claro que os nossos pensamentos criam formas, e são essas formas que vão nos cobrar posteriormente. Em resumo, é um conjunto intrincado que hoje nós temos o conhecimento em que nos leva e nos deixa bem claro, de uma maneira bem simples, bem simplória para que todo mundo entenda. Aquilo que se planta é o que se colhe. E você poderia dar alguns exemplos de sintomas ou constrangimentos orgânicos cujas causas remetem ao nosso passado espiritual? É interessante que as pessoas gostam de saber o que foram. Mais interessante ainda é que as pessoas sempre procuram saber se foram reis, rainhas, faraós. Mas nós estamos aonde? Nós estamos num planeta de provas e expiações. Isso é bem claro. Nós estamos num planeta de expurgo do nosso passado. Vamos dar uma passeada lá em Missionários da Luz? André Luiz nos conta de Sigismundo. Sigismundo mata
uma criatura por causa de uma mulher, o caso de Raquel. Na reencarnação seguinte, ele matou com um tiro no coração. Quer dizer, ele cometeu um delito. Na reencarnação seguinte, esses dois se unem e trazem Segismundo como filho do casal. E o que Segismundo tem? Uma lesão cardíaca. Essa lesão que mais tarde se apresentaria. Aí é a lei. Então nós temos que entender que existe uma lei de causa e efeito. Agora você me perguntaria, mas é só isso? Então vamos a algumas coisas. As pessoas que abusaram em outras vidas de alimentos tóxicos do álcool. O álcool, quando ele é ingerido, ele vai percorrer o aparelho digestivo. Então, ele vai desenvolver lesões pela agressão contínua. Ele vai lesar o esôfago, vai lesar o estômago, vai lesar o fígado, vai lesar o pâncreas. Enfim, ele lesa toda a árvore digestiva. Agora, mas como é que a gente capta isso? Às vezes a gente recebe aqueles indivíduos reclamando que tem uma doença do fígado, uma cirrose. Eu nunca bebi, nunca tive uma doença. Por que a cirrose desenvolveu? Responder seria fácil, mas explicar às vezes aquele indivíduo é difícil. Outro exemplo muito claro, aquele indivíduo bonito que através do seu corpo físico, levou à loucura. Você pode perceber, o indivíduo é bonito, mostrava-se bonito, tentou, através da sua beleza, prejudicou um volume grande de pessoas. Qual que é o problema dele? É a beleza, não é isso? Então, na reencarnação seguinte, eu estou dizendo reencarnação seguinte, mas às vezes pode ser em outras. Ele virá com lesões de pele, dermatites graves, tumores graves. Por quê? A lei se cumpre. Indivíduos que usaram mal a palavra, com acusações, infâmias, maledicências, normalmente vão ser indivíduos que vão ter lesões localizada nas cordas vocais, vão ter tumores, vão ter afonias, quer dizer, perda da voz, mudez. Indivíduos que, pela sua inteligência, utilizaram contra os irmãos, provocando desesperos. Esses indivíduos vão ter que ser desenvolvidos em próximas reencarnações com lesões do sistema nervoso central, as idiotias, não é isso? As paralisias cerebrais. Então, a gente tem que ter muita consciência em entender, porque existem lesões fortuitas. O que eu quero dizer? Se você me perguntar assim, e a pessoa que tem câncer, é porque ela fez algum problema? Ela causou algum problema no passado? Então nós temos indivíduos que reencarnam para ter determinadas doenças, para que aprenda como se trata, como é o sofrimento, para que possa vir em reencarnação seguinte para ajudar. Então nós vamos ter que entender que, e os espíritos, os nossos mentores colocam, nem tudo, quer dizer, não é 100%, é correspondente à lei de causa e efeito. E o autor Pastorino, em seu livro Sabedoria do Evangelho, propõe que, a depender do tipo de atitude que adotamos, as doenças podem se instalar em diferentes regiões do corpo, como nos ossos, músculos, tecidos, sangue, etc. Ou mesmo como bloqueios intelectuais ou sensoriais. Poderia nos ajudar a compreender esse processo? Eu gostaria, para responder a sua questão,
dar um ponto de curiosidade de Pastorino. O nome dele era Carlos Torres Pastorino, nasceu no Rio de Janeiro em 1920, foi seguir a carreira de padre, sendo que posteriormente deixou esta carreira porque o Papa Pio XI não aceitou receber Mahatma Gandhi, grande pacifista da época, nos seus trajes normais. Qual foi o pensamento de Pastorino? Como Cristo andava daquela maneira, ele logo raciocinou que o Papa também não gostaria de receber o Cristo daquela maneira. Eu gostaria de te pedir uma licença para ler algo de Pastorino, para então a gente entender quem era Pastorino e quais são as conclusões e como é que ele desenvolve o assunto. Não repise, olha que interessante, porque ele vai dar a pista do que ele pensa. Não repise suas dificuldades e dores, porque isso prejudica a sua saúde. Provoque enfermidades. Não dê a seu corpo alimentos nocivos, de pensamentos negativos. Fale sempre de saúde e riqueza, de progresso e vitória. Diga: a força de Deus habita dentro de mim. Os bons pensamentos produzem frutos de alegria e aumentam a felicidade cada dia mais. A palavra do homem é responsável pelo estado de sua saúde física. Se eu parar aqui e, após esse texto, eu praticamente respondo o que Pastorino pensa. Mas vamos voltar um pouco e fazer uma análise inicial. André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, ele nos chama a atenção para a finitude do processo mediúnico, a finitude dos seus pensamentos e as relações que esses pensamentos têm com o corpo físico. André Luiz nos mostra, através de esquemas relacionados com a energia, como é o caminhar de uma inter-relação energética. E ele deixa bem claro aquilo que eu já disse aqui a princípio. O pensamento cria formas. E se ele cria formas, olha o que o Pastorino falou, se ele cria formas, ele pode criar formas boas, ou eles podem criar formas ruins. Chegando um pouco a Pastorino, ele inverte esse raciocínio, mas de uma maneira igual a André Luiz. Ele mostra que nós temos um corpo composto. Nós temos o corpo físico, como eu já disse, nós temos corpos sutis, o que ele chama de corpos sutis, que é o perispírito, e nós temos o corpo perispiritual, sendo que a mente espiritual é o que governa todo esse processo de adaptação, todo esse processo de relacionamento. Toda vez que a gente emite um pensamento, então, esse pensamento é energia. Nós temos corpos energéticos chamados de chakras. Existem aqueles que são os principais, existem os secundários. Dependendo da forma de pensamento, dependendo da impregnação daquele pensamento, ele vai agredir um desses chakras. Por exemplo, se é um indivíduo voltado ao sexo, ele vai ter ações libidinosas, vai sofrer no futuro, como eu já disse anteriormente. O que vai acontecer? Ele vai ter problemas, se for mulher, na área de gestação, pode ter atrofias do útero, lesões ovarianas, o homem pode ter alterações espermáticas, número de espermatozoides. Então, Pastorino, ele, através desse mecanismo de energia,
através da sua demonstração, ele tenta nos levar a crer que deveríamos pensar o bem o tempo todo. Mas nós não temos essa força. Nós não temos essa condição. Mais uma razão, nós estamos num planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações são pensamentos relacionados ao ódio. Então nós estamos criando formas, pensamentos inferiores e agredindo, dependendo do tipo de pensamento que nós estamos desenvolvendo, os vários plexos que compõem os que chama plexos principais, ou seja, são os plexos que nos governam. Nós temos plexos secundários. Mas, em essência, o que Pastorino tenta nos mostrar é exatamente isso que eu li. Não repise suas dificuldades. Quando você vai fazer uma visita a um hospital, o que é que você fala? Ah, eu tive um amigo que teve essa doença, eu tive um amigo que está ruim. Quer dizer, eu estou criando uma expectativa, eu estou ativando aquele que está ali, mostrando a ele que existe a possibilidade de não melhorar, que existe a possibilidade de ele ficar na cama. Então nós temos que tomar muito cuidado. E nós temos que tomar muito cuidado porque todos nós temos um desejo, é participar do planeta regenerativo. O que é planeta regenerativo? É o planeta que virá após as provas e expiações. Regenerar significa modificar, mudar. É transformar o ódio em amor. E essa mudança de vibração vai atuar onde? No perispírito de novo. Então, olha a importância e como o Pastorino nos chama a atenção para entendermos isso como um mecanismo energético de quê? Sem escape. O que é mecanismo energético sem escape? É que há uma corrente fechada. Porque o escape pode dar oportunidade que pensamentos inferiores te invadam. Então é como se fosse uma usina elétrica, é produzida eletricidade, aquela eletricidade vai até o transformador, depois volta para o condensador e fecha o circuito. Então hoje em dia, se você estuda Pastorino, que tem essas definições energéticas, se você estuda mecanismos da mediunidade, nós vamos começando a entender a importância que temos para estudar o perispírito, porque o perispírito é puramente energético. E se ele é puramente energético, ele é influenciado. Se ele é influenciado, ele vinca a nossa percepção, o nosso pensamento, o nosso modo de comportar. Por quê? Porque ali é o órgão que vai nos acompanhar pelo nosso conhecimento durante a eternidade. De uma maneira mais grosseira aqui na Terra, de uma maneira mais, vamos falar, menor, né, mais delgada em outros planetas, pelo nosso conhecimento. E aí nós vamos começando a concluir que Pastorino completou ou se somou aos informes que nós temos dos mentores espirituais para que a gente exerça algo que a gente esquece, ou seja, a nossa capacidade vibracional. Agora, como é que exerce a capacidade vibracional? O que é isso? Isso vem de acordo com aquilo que você vai desenvolvendo em seu aprendizado. Disciplina, estudo e principalmente algo que nós estamos exercendo pouco, a paciência com o próximo. E exercendo isso, modificando isso, porque o próximo é a nossa referência, nós vamos então fazer o quê? Que os nossos sentimentos se tornem mais leves. Se eles se tornam mais leves, a vibração sobre a camada perispiritual é menos intensa. Se ela é menos intensa, a sua capacidade de entendimento
é melhor, se sua capacidade de entendimento é melhor, nós vamos entender o que o Cristo disse para a nossa melhoria. Ao próximo como a si mesmo. Amar. Amar ao próximo. Perdoar o inimigo. Isso nos leva a um momento de meditação. Qual que é a nossa capacidade de entender? Nós estamos num mundo de pressa, como eu já disse, no mundo convulsionante, no mundo cheio de modificações. Como eu deverei me portar? Essa análise envolve aquilo que nós falamos a princípio, quando os mentores espirituais colocam dentro do paradigma médico-espiritual um bem-estar completo, físico, mental, social e espiritual. Então, Pastorino, se a gente agora pudesse falar assim, vamos resumir Pastorino. O que Pastorino quer? Ele só fala assim, pense, mas pense com amor, pense com fraternidade, porque aí você vai mudar a carga energética que aflui até os chakras. E se nós podemos modificar isso, o que vai acontecer? O nosso chakra principal, o coronário, vai girar em melhor situação. Ele vai abastecer os outros chakras. Então nós vamos entrar em quê? No equilíbrio. E é isso que Pastorino está pedindo. Porque quando ele vai nos orientar quanto à mediunidade, a primeira coisa que ele aborda é o equilíbrio sistemático entre o corpo físico e o corpo espiritual. E isso é o que de novo? É energia. Energia vem de onde? Do pensamento. O pensamento abastece a energia, porque nós já temos a energia vital que é divina. Então tudo isso se desenvolve e deverá se desenvolver de uma maneira profundamente harmônica. Nós, como espíritas, ou melhor, tentando ser, encontramos nessa conjunção matemática, se assim podemos chamar, ou seja, equilíbrio, paciência, amor, a senha que nos dará a condição de reencarnações futuras mais dispostas. Por quê? Porque nós vamos reencarnar conhecendo a força do pensamento. E a limpeza do perispírito é um processo interno ou externo? E em termos práticos, o que fazer? Eu acho que eu já deixei aqui alguma coisinha a respeito do perispírito. O perispírito é um estudo que particularmente me atrai, porque o perispírito tem muitas propriedades. Quando a gente fala, como você diz, de dentro para fora ou de fora para dentro, eu disse para você que é um conjunto. Quando a gente desencarna, a gente leva impregnado no perispírito as informações que nós colhemos na reencarnação. Sejam elas boas ou sejam elas ruins. Nós levamos. Eu disse para você que fica gravado no perispírito todas as nossas dificuldades, todas as nossas vitórias, todos os nossos aprendizados, e todo o processo evolutivo está ali gravado como se fosse um gravador exatamente. Então nós temos um processo de via dupla. Espírito, perispírito reencarna, o corpo exonera.
O corpo exonerando. O que acontece? Limpeza do perispírito. Preparo para a reencarnação seguinte. Então nós vamos desenvolvendo um processo progressivo de melhora, vamos falar assim, de limpeza, que é um termo bem claro, em que o perispírito vai trajando a roupa de filtro, né? É através do perispírito, das suas propriedades, que nós temos a capacidade de exonerar toda a série de doenças. É a lei de causa e efeito. Ela vem, mais uma vez, impregnando o perispírito. Não como uma conjunção de uma lei, assim, você fez isso, você vai fazer aquilo e vai acontecer isso. Não. O perispírito traz a gravação. E dentro daquilo, isso é muito importante, dentro daquilo que você tem capacidade de expurgar, é que você vai expurgar. Nós temos que lembrar que o Cristo foi muito claro quanto a isso. Ele nos disse, sobre ombros frágeis não colocarei cargas pesadas. Então, o nosso processo exonerativo, ele depende da nossa capacidade de aceitação, daquilo que nós estamos solicitando, porque excluindo as reencarnações compulsórias em que o indivíduo reencarna querendo ou não querendo, as nossas reencarnações são permissivas. Eu solicito aquilo que eu tenho capacidade de colher. Se o indivíduo vem com diabetes, por exemplo, por quê? Se na família dele não tem diabetes, os espíritos vão clarear, porque é uma doença que limita a alimentação, a gula, limita os excessos. Então, qual que é a consequência disso? Ele vai cuidar melhor do seu corpo físico, do seu componente intelectual, do seu condicionamento moral. Para quê? Para dar oportunidade ao espírito de levar à frente a reencarnação, não perder. Às vezes, nós temos, e é muito interessante essa associação, nós temos indivíduos com doenças de sangue, a hemofilia, por exemplo, foi abuso que atacou o plexo esplênico, onde fica o baço. Tem indivíduos que desenvolvem a AIDS e outros não. Por quê? Está dentro da nossa capacidade de aceitar. Então, os espíritos deixam bem claro. Ninguém está, vamos dizer numa linguagem bem popular, ninguém está pagando a mais ou a menos. Né? Bezerra de Menezes, ele tem um prefácio em um livro, ele é muito interessante, ele solicitando ao Pai que a gente pague as nossas dívidas em suaves prestações. Mas até que ponto? Você hoje vive num mundo de dificuldades, mas se você, através do Evangelho, sabe que existem mundos superiores, existem mundos felizes, o que eu estou fazendo na Terra? Aí vem o que eu disse a princípio, o conhecimento, o seu desejo, a sua vontade, a sua expectativa daquilo que você está fazendo, porque a doutrina espírita, e tem que deixar bem claro, ela não promete milagres, não. Você vira espírito e você está salvo. Ao contrário, ela cobra mais porque adquirimos conhecimento. A passagem para a vida espiritual, ela não quer saber se o indivíduo era espírita ou o que ele tinha, né? Quer saber o seguinte, o que você construiu? Qual o saco que pesa mais, o espiritual ou o material? Então, nós temos que entender que todo este processo evolutivo está escrito ali no perispírito. Aquilo que nós temos capacidade de
de exonerar, nós vamos exonerar. Nós temos um conhecimento, entre aspas, de tudo isso. É lógico que a providência divina, ela faz com que a gente tenha esquecimento desses fatos. Mas o fato de podermos ter uma lei que nos possibilite evoluir, isso nos deixa muito tranquilo. Então, o caminho é duplo. A velocidade depende do nosso conhecimento, do nosso interesse, das nossas propostas e principalmente de uma coisa, do que eu penso ser. Então, nós temos no perispírito um órgão de suma importância. Os espíritos falam, é o principal órgão reencarnatório. E as enfermidades incuráveis, como lidar com elas? O termo incurável é um termo até difícil de ser usado. A gente tem que analisar sobre que aspecto a gente chama a doença de incurável ou de curável. Nós temos que entender que nós estamos em vigência de uma lei. Se nós estamos evoluindo numa doença, e eu já tive a oportunidade aqui de falar de doença de Alzheimer, que é uma doença incurável, mas, ao mesmo tempo, é uma doença que não mata. São as complicações da doença em si. Então, o que acontece? Existe, naquele momento, naquele meio, uma inter-relação entre o doente, entre o acompanhante, entre o médico e o familiar. Para quê? Para que todos possam entender que aquela enfermidade é construtiva, é de aproximação. Então, a gente define, às vezes, na medicina terrena algo como incurável porque a gente não conhece meios ou medicamentos capazes de resolver o problema. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente tem a sabedoria, naquele momento, de entender que aquela doença é curável do espírito. Esse é um aspecto que a gente analisa, que eu me preocupo particularmente, porque a partir do momento que se desenvolvem doenças incuráveis físicas, nós estamos desenvolvendo atividades de cura espiritual. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço mais uma vez esta grande oportunidade. E o Espiritismo BH agradece também a companhia de todos vocês que nos acompanham. Até a próxima! Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site